Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, porque hoje é uma noite muito especial, porque a gente está aqui para falar sobre um livro incrível, que é o Azul, Violeta e Violino, da Valéria Cristina Silva, que é essa poeta maravilhosa, que eu tenho certeza que, se você não leu nada dela ainda, você vai adorar ler e conhecer um pouquinho da obra poética dela. E sem mais delongas, eu vou chamá-la para participar da nossa conversa aqui, que é ao vivo. Oi, Valéria, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Jefferson. Olá a todos e todas que estão aqui hoje, né, nos ouvindo, nos vendo, assistindo essa live. Minha eterna gratidão a você, Jefferson, a Mundru. E eu estou muito contente de estar aqui essa noite para falar desse livro, né, e para falar um pouquinho de poesia. Que bom. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando ao vivo, mas dizer também que essa live ela fica gravada aqui no canal Em Diálogo, que é um canal sobre livros aqui no YouTube, já com seus 8 anos e 15 mil inscritos. Então, se você também gosta de literatura, aproveita também para se inscrever nesse canal e acompanhar outros conteúdos de literatura. Eu vou aproveitar já para dar um olá juntos aqui com você, algumas pessoas que já deram boa noite, que já estão aqui com a gente, uma noite movimentada, Tatiana Silva, Lucas Barbosa, boa noite, parabéns, Valéria. Temos aqui coraçõezinhos azuis super temáticos, que eu gostei, vamos usar corações azuis. Muito obrigada. Temos aqui também mais o Egmar, não vamos falar de todos, mas temos o Antônio. Gente, muito obrigados a todos vocês que estão interagindo conosco aqui no chat. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta para a Valéria, questionar qualquer coisa, podem usar aqui o campo dos comentários, que eu passo a pergunta aqui para a Valéria responder e interagir com vocês também. Valéria, já que esse vídeo não vai ser só ao vivo, vai ficar gravado para o futuro, alguém pode pegar o seu livro, e tenho certeza que isso vai acontecer, e vai querer saber um pouquinho mais sobre essa escritora do livro que acabou de conhecer. Então fala um pouquinho, quem que é a Valéria Cristina Silva? Então, Valéria Cristina Silva, né, é o meu nome de nascimento poético, o meu nome mesmo de registro é Valéria Cristina Pereira da Silva, muito mais utilizado ali nos textos acadêmicos, né, mas nos meus livros de poesia eu sempre uso esse mais fluido, porque é o meu nome aí compactado, né, e eu sou professora da UFG, sou professora de geografia, doutora em geografia. Fiz pós-doutorado numa área que envolvia literatura e filosofia, trabalhando com uma temática do filósofo Gaston Bachelard, que é a poética do espaço, né, a ontologia do espaço. Então, doutora, pós-doutora nessa interdisciplinaridade, né, geografia, literatura, arte, poesia, filosofia. Essa é um pouco a Valéria. E eu sou natural do Paraná, né? Eu nasci numa cidadezinha chamada Bela Vista do Paraíso, uma cidade pequenininha, muito interessante, né? Lá tem duas coisas muito interessantes, que é o teatro, né? Onde a primeira peça que foi estreada foi o Alto da Compadecida, e a igreja onde eu fui batizada, né, que é uma igreja de São João Batista, né? Então, duas coisas que me são caras nessa cidadezinha. Eu sou de lá também, mas eu só nasci lá e fui lá algumas vezes. Eu me considero de Presidente Prudente, lá se deu a minha infância, né? Toda a minha narrativa da infância, que eu já até publiquei alguma coisa em forma de texto acadêmico, mas é um tanto memorial. Foi nessa cidade, foi lá também que eu me formei, na Unesp de Presidente Prudente, então eu considero que sou de Prudente, mas não só, né? Eu sou de Prudente, também morei no Pontal do Paranapanema, Teodoro Sampaio, sou de lá também, eu também sou de Porto Nacional, eu também sou de Palmas, que eu estudei muito, e eu sou de Goiânia, com certeza, com muita goianidade, já com 12 anos, né? Sou um pouquinho de Paris também, que é uma cidade que eu já fui estudar, já fui lá 5 vezes, estou indo à sexta daqui uns dias. Então, eu sou um pouquinho de todos esses lugares que eu visitei também como viajante, que penetraram em mim com muita força, e que viraram poemas, né? Então, as coisas que me acontecem viram poemas, e essa é um pouco a Valéria. Que legal, fiquei muito contente de ver como que você é essa poeta que
parece que pertence a vários espaços, mas como você consegue se acomodar muito bem nos lugares que você chega. E eu acho que isso também já revela para a gente muito da sua poesia. A sua poesia, ela consegue se conectar comigo, né? Pelo menos eu, quando recebi o seu original e fiz essa primeira leitura, me deparei com essa poesia cheia de simbolismos, muito bem construídos, muito bem linkados entre si, e uma poesia que migrava, né? Que andava por vários lugares. A gente tem uma poesia que vai desde Portugal até a nossa brasilidade do cordel, sem perder a essência do que é ser Valéria. Então eu acho isso muito lindo, Valéria, assim. E eu acho que você falando um pouquinho sobre você, eu acho que faz a gente entender melhor um pouquinho do Azul Violeta Violino que está aqui sendo lançado hoje. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada. Já que eu adiantei, eu queria te perguntar então, você falou um pouquinho da sua trajetória como pessoa, mas como surgiu a escrita? Porque esse não é o seu primeiro livro. Você quer falar um pouquinho mais especificamente da sua trajetória literária para a gente? Ah, sim, é uma satisfação muito grande falar disso, né? O gênero que sempre me encantou mais, assim, que era aquilo de ler e reler desde a infância, foi a poesia. Gosto muito do romance, amo o conto, mas a poesia, ela, assim, eu entronizei a poesia, né? É uma coisa nesse sentido. Por exemplo, eu lia um poema na infância e aquele poema ele ficava habitando em mim, ele tinha uma ação, ele estava sempre voltando, isso acontece até hoje, né? Então, eu tenho assim, né, parece uma coisa meio esquizofrênica, mas eu tenho as vozes de todos os poetas que eu li, que eu amei, e eles continuam comigo, né, ecoando, e ecoam nos meus poemas, eu tenho até como dar exemplos disso. Então, sempre me foi muito afetiva a poesia, é muito mais do que só ler e gostar, é uma coisa de ler e penetrar e permanecer na alma, né? Isso foi ao longo da minha formação, eu já escrevia poemas, né? Já na época do segundo grau eu já escrevia poemas, cheguei a ter um poema com mérito na escola, né? Tinha um tema lá que ele ganhou uma menção, e isso continuou depois, né? Quando eu já era professora universitária, eu comecei uma reunião sistemática desses poemas, né? Mas eu não tinha ainda coragem de me assumir poeta. Então, eu ficava lá, eu escrevia, mexia, mas né? E a coragem, né, para isso, né? Precisa muita coragem, né? Mas teve um acontecimento e eu fui ajudada, né? Teve uma pessoa que me ajudou muito, que eu sempre menciono, que é uma querida, é uma escritora, né, muito reconhecida e para mim também uma amiga querida, a Glória Quirinos. Eu fiz uma oficina literária dela no Recife, o Lavra Palavra, e ela me disse: olha, você não tem nada que aprender com lavra-palavra, vai escrever o seu livro. Mesmo assim, eu aprendi muito ali e continuei fazendo, né? Eu fiz mais 2 lavras-palavras em outros lugares, fiz um aqui em Anápolis, há um tempo desses, uma das vezes que a Glória veio, né? E aí eu tomei coragem, falei, não, eu vou organizar isso, né? Eu organizei um primeiro volume para a Vela e o Vento, e esse volume, ele foi para um concurso, não ganhou naquele momento, depois eu continuei trabalhando esse livro, ele se tornou Em Asa de Borboletas em Bolha de Sabão, depois de muito tempo, e eu consegui uma publicação pela Paulinas, né? Nesse momento também, aí também teve, né, de uma certa forma, né, essa ajuda da Glória, ela tinha me convidado, né, o meu nome já estava na Paulinas com assim, um afeto e com uma recepção de boa escrita, porque eu fiz o prefácio de um dos livros acadêmicos da Glória, né, que foi o Sintoma de Poesia na Infância. Eu fiz esse prefácio e depois eu tive coragem de mandar o meu manuscrito e ele foi aceito de primeira, né? Então virou o Em Asas e Bolhas, que é um livro ilustrado. E daí começou, né, a luta para continuar publicando, né? Nem sempre muito fácil. Depois veio um livro de poemas curtos, que foi o Estrelário. Ele foi escrito concomitante com a Casa da Poesia, mas ele foi publicado primeiro.
e depois a Casa da Poesia, quando eu consegui um apoio da Lei Aldir Blanc, e aí veio a publicação da Casa da Poesia, e agora o quarto livro, O Azul, Violeta e Violino, né, aqui com a Mondro. E assim, né, como a poesia me acontece, eu acho que eu vou continuar. Eu acho que virão outros livros. Já tenho um Tenho escrito, né? certeza, tenho Já tenho um certeza. escrito aqui também à espera, um outro que espera por aqui, outras ideias que foram surgindo esses dias, né? Tem épocas que a gente entra em estado criativo, eu tenho isso, né? Estou sempre criando, mas tem épocas que é mais febril, de estar ali lidando, né, com a matéria poética, de estar sistematizando, e esse estado febril de escrita, ele traz muitos projetos, né? Muitos projetos que ficam anotados. Valéria, adorei relembrar com você a sua trajetória, e eu estava lembrando de quando a gente se encontrou lá na União Brasileira dos Escritores, e Sim, você começou a falar um pouquinho sobre o Azul, Violeta e Violino, e você, né, falou um pouquinho de onde que surgiu a ideia desse livro. Eu queria que a gente começasse a chegar no livro de hoje, e de onde sim. que surgiu essa ideia do livro que a gente está lançando hoje. Então, isso é muito engraçado, né? Porque assim, eu nem sei se eu poderia dizer assim, né? Mas a Glória é minha fada madrinha, né? Nessa coisa da escrita poética. E foi ela também que sugeriu, lendo um manuscrito meu da Casa da Poesia, né? Ainda no manuscrito, depois teve todo um trabalho ainda de seleção desses poemas, e ela leu um poema que eu acabei por retirar do livro A Casa da Poesia, que ele tinha esse verso final, né? Azul, violeta e violino. Ela falou assim: nossa, isso aqui é lindo, isso aqui tinha que ser um livro. Aí eu falei assim: bom, se a Glória disse que tinha que ser um livro, então será um livro. E aí eu deixei aquele, tirei. Falei: não, vou trabalhar nisso e pensar sobre isso, e pensar sobre esse poema, né? Pensar sobre esse estado de escrita, e também é assim, a poesia ela vai acontecendo, né? Eu estou o tempo inteiro em estado de anotação, como é que eu vou dizer isso, né? Sempre anotando, eu tenho até um bloco exclusivo no celular para estar anotando as coisas que me vêm, que eu percebo, um insight. Então, isso é o tempo todo. Né? Mas depois essas coisas que vêm, né, no viver, que vêm como reação até o cotidiano, elas vão se lapidando, né? E às vezes até se tornando projetos, ganhando um corpo, uma forma. E isso aconteceu com o Azul, Violeta e Violino. A princípio, ele era um título de uma outra temática, de um outro que era a Casa da Poesia. Né? Ele era um poema de uma outra temática, mas que convergiu para isso que nós temos aqui, que a gente vai falar essa noite. Maravilhoso, Valéria. E eu já queria que a gente começasse a cativar os nossos espectadores daqui sobre a beleza incrível que está esse livro, que é o Azul, Violeta e Violino, e que é um livro que está em pré-venda no momento, e vocês então já podem adquirir o livro. Vocês podem adquirir pelo QR Code que está aparecendo aqui. O link também está na descrição do vídeo, tá? Basta acessar a Mondro. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para acessar. Também vou colocar aqui o QR Code mais ampliado para que vocês possam acessar, e ele vai estar aparecendo mais algumas vezes ao longo aí da live para que vocês possam estar adquirindo o livro. Tá? E vou estar mostrando aqui com vocês partes desse projeto gráfico, que está belíssimo do livro, e desde o início, como o livro ele tem essa temática muito forte, porque o livro da Valéria, assim como todos os livros de poesia que eu gosto, e ele tem essa temática que une todos os poemas. Não parece só um compilado aleatório de poemas que ela, sei lá, ela jogou os poemas assim, misturou no saco e os poemas que caíram no chão virou um livro. Não, é realmente o trabalho de uma poeta, de uma artesã das palavras, que foi lá cuidadosamente, refez e refez e cuidou, e os poemas são costurados com essa temática do azul, do violeta e do violino. Então, assim, por mais que ela conte que a ideia do livro veio de uma conversa, a partir disso ela fez um trabalho tão incrível, né? Um trabalho de poeta tão incrível, de
fazer outros textos que remetessem a isso e criar esse ambiente poético muito bonito. Né? E aí a gente quis trazer para um projeto gráfico um livro colorido, então o livro é todo azul, a fonte é azul, para a gente também remeter essa imersão poética que o livro da Valéria vai conferir para vocês. Então, assim como todos os livros da Mondro, o verso da capa também vai ser impresso, com essa pintura linda também. Agora eu olho o nome dos artistas para vocês, dos pintores das obras, para falar. E a gente vai passar as páginas e agora eu vou pedir para a Valéria comentar, principalmente o textinho, a frase da epígrafe aqui que ela selecionou. Uhum. Aqui, ó. Ao fotógrafo de tempestades que mesmo no auge da maior tormenta consegue capturar a silhueta do raio. Fala um pouquinho, por que você escolheu esse trecho, o que simboliza isso nesse livro para você? Pois é, isso aí é uma questão muito especial, né? O fotógrafo de tempestades sabe que é o fotógrafo de tempestades, e isso é uma particularidade, porque você imagina alguém fotografando a tempestade, né? Alguém fotografando a tempestade. E você conseguir pegar a silhueta do raio, né? Ou seja, é uma luz fotografando a luz. E a força disso, né? Essa pessoa a quem eu dedico, que é o fotógrafo de tempestade, ele sabe dessa força e ele sabe dessa história. Lindo, lindo, lindo. Então, assim, as coisas têm que ter um pouco de mistério também, né? Tem que deixar a coisa um pouco no mistério. Eu não sou fotógrafa de tempestade, eu não consigo pegar a silhueta do raio, mas eu sou fotógrafa de arco-íris. Nossa, foi lindo isso, foi lindo, foi lindo. Principalmente vocês vão entender, para quem ainda não leu o livro, vai entender melhor essa referência quando ela lê o primeiro texto do livro, que é o poema que abre o livro Acordes de Arco-Íris. Deixa eu passar aqui. Então, o texto ele abre com um texto de apresentação também belíssimo, escrito pela própria Valéria, que fala um pouquinho sobre o que envolve o livro. E eu queria aproveitar, Valéria, que está aqui mostrando essa imagem e pedir para você falar um pouquinho o que é o azul, violeta e violino. Se você pudesse resumir, sobre o que é o azul, violeta e violino. Muito obrigada, Jefferson, por essa pergunta, né? Então, esse é um livro com uma alma e, por exemplo, azul, violeta e violino são duas cores e um instrumento musical que dá um som muito envolvente, né? Muito especial. O azul, ele é uma cor que eu gosto muito, né? Tudo meu é azul, a minha casa é azul, a minha poesia é azul. Eu até inventei a cor azul Valéria, né? Que seria mais ou menos a cor desse vestido que eu estou hoje. O azul Valéria é isso. Imitando um pouco os artistas plásticos, né? Fazendo um paralelo aí com os artistas plásticos que inventam uma cor própria, né? Um azul vermelho, por exemplo, um azul, sei lá. Então, na poesia tem o azul Valéria. E o azul, na psicologia, é uma das cores mais ligadas a emoções positivas, né? Mais ligadas à harmonia, à fidelidade, à felicidade, à amizade. Então, tudo que é bom se vincula ao azul, né? Até pesquisas sobre isso, assim, diz que pouquíssimas pessoas rejeitam o azul. Né? O azul é uma das cores mais apreciadas. E não é uma cor abundante na natureza, se você for pensar nas flores, são raras as flores azuis. Né? Eu cheguei a cultivar na minha casa um jardim azul, colecionando flores azuis. Eu sou muito novalina, tenho um romantismo aí alemão, né, que eu me aproximo, do Heinrich von Hofden, né? Não sei muito falar em alemão, mas mais ou menos assim, que é o livro do Novalis da Flor Azul, que já até escrevi artigo acadêmico sobre isso, né? O filósofo que eu trabalho também, Gaston Bachelard, também é muito novalino, tem muito essa coisa da flor azul. Então, o azul é muito especial por várias coisas, né? E é a mais imaterial de todas as cores, né? A cor do céu, é o céu refletido na água. Então, tem todo um simbolismo, tem uma psicologia e uma filosofia que envolve essa cor muito positivamente, e é uma cor que eu gosto muito e que me acompanha desde a infância também. Então, é um pouco disso. O violeta é a cor que simboliza a morte, o luto, a passagem, né? Ela é a composição de azul e vermelho, às vezes de preto, para dar
aquele tom do lilás, né, que antigamente até revestia os ataúdes. Então, sempre o roxo, né, que está muito em moda agora, é uma cor ligada a isso. Então, assim, é um livro que fala da emoção. Ele pega essas imagens para falar da emoção. Nós somos uma sociedade da emoção. Para mim, nunca se sentiu tanto de uma maneira tão especial como se sente hoje, né? Ou seja, é, essa sociedade da emoção, ela reivindica um lugar outro para o tratamento da alma também, né? Então eu acho que esse livro ele fala disso, ele fala de afeto, ele fala de amizade, ele fala de amor, ele fala de luto, ele fala de perda, mas ele também brinca, também tem coisas brincantes, né? Ele também ri, porque a emoção ela não ela também é, né, vários gradientes de felicidade, vamos dizer assim. Então, esse livro incorpora tudo isso, né? Ele tenta, pelo menos ele tenta buscar esse campo de incorporação. E uma coisa que é muito importante para mim, eu trabalho muito com sinestesia. A sinestesia sempre foi uma figura de palavra que sempre existiu na poesia, né? Em alguns movimentos mais do que em outros, também as aliterações, mas particularmente a sinestesia. E toda poesia sempre falou, de algum modo, de emoção. Mas nessa nossa poesia contemporânea e nessa minha intenção poética, se é possível dizer isso, existe um cruzamento, uma intensificação, uma potencialização sinestésica com outros modos de sentir, com outros modos de investigar a emoção e de tentar buscar esse desconhecido, porque a emoção ainda é o desconhecido. Né? Por exemplo, a sensação que eu tenho internamente de ver uma tarde de verão, ou um dia de chuva, ou a melancolia de um dia de chuva, é só a poesia, muitas vezes, que sabe traduzir, e isso não é completamente traduzido, entende? Então, eu acho que esse livro é feito também com essa intencionalidade. Tudo isso. Maravilhoso. Acho que lindo, lindo, lindo sua fala, assim. Gostei de como você conseguiu descrever cada elemento do título, trazendo, né, essa imersão para dentro do livro. E você também citou o Bachelard e a gente teve uma pergunta sobre isso. Eu queria trazer aqui, o Egmar Uhum. Chaveiro perguntou: Valéria, a sua poesia sofre influência do Bachelard? Ah, Egmar, queridíssimo, né? Amigo, colega de trabalho. Sim, Egmar, sofre muitíssimo. Eu sou muito bachelardiana, né? Não só no meu modo de vida, mas na minha poesia também, na minha fenomenologia, no meu modo, na minha poesia. E até algumas coisas, né? Algumas referências bachelardianas que eu acabo incorporando também, como eu acabei de falar aqui do Novalis, né, que é todo um romantismo alemão que chega e que o Bachelard, ele toma isso e trabalha isso, e isso também foi algo que eu me identifiquei muito, né? É um processo de identidade, então, sim, influencia muito, né? Porque ele traz uma filosofia profunda, né? Com um método que a gente faz um esforço muito grande para aprender e para difundir, não é fácil compreender ainda, né? Eu acho que vai ser mais fácil no futuro, mas ainda não é muito fácil compreender a fenomenologia, mas estamos mais longe do que a gente vemos, e isso tudo me influencia muito, né, poeticamente, né, porque é uma filosofia da poesia. Maravilhoso. Deixa eu voltar aqui para a gente continuar vendo o livro. Uhum. Deixa eu colocar aqui maior. Aí, pronto. Aqui a gente tem um pouquinho do sumário, todos os poemas que compõem o livro. Aqui vocês viram um pouquinho da abertura. E aqui, essa tintura entre o azul e o violeta ele aparece aqui nos tons mais escuros, né, mas de forma mais suave, mas ele aparece no livro sim também. E o livro ele tem essas ilustrações que estão compondo ao longo do livro, e tá uma beleza, assim, sério, tá um livro lindo.
né? Algumas páginas em azul com destaque, brincando com a poesia e a geometria da página. Vocês vão encontrar um livro muito moderno, no sentido de fazer poesia e publicar poesia hoje, e uma literatura tão envolvente quanto a literatura da Valéria, cheia de significado. Cada palavra que está aqui, vocês viram a Valéria explicando as palavras do título, cada palavra que está aqui, ela foi escolhida a dedo, ela tem um sentido, ela tem um motivo, ela tem uma motivação por trás, né, Valéria? Eu acho que isso é o legal da sua poesia, principalmente quando a gente foi conversar ao longo do processo editorial. Eu amei te ouvir falar sobre tudo, porque dá para entender como uma poeta madura como você é, como você entende o seu fazer poético, como você já está no nível de maturidade poética que você entende já aquilo que você faz, o seu modo de escrever e a mensagem que você quer passar, né, com a sua poesia. Você quer comentar um pouquinho sobre o seu fazer poético? Sim, né? O meu fazer poético, ele é aquela coisa do vivido mesmo, né? Como eu falei, acontece todos os dias, acontece a qualquer hora, em qualquer momento. Então, assim, são muitos insights e também em estado de leitura vem muita coisa. Né? Na produção acadêmica, há um cruzamento também, porque o meu texto acadêmico, ele tem, vamos dizer assim, uma hidratação literária, né? Então, sempre procurei no texto acadêmico, mesmo tendo que trabalhar com conceito, explicar um conceito, uma ideia, uma realidade, que essa realidade seja apresentada de uma maneira agradável ao leitor, né? E eu costumo pensar que é o seguinte, Jefferson, todo poeta ele tem uma aliança com Deus, né? E depois, em segundo lugar, ele tem um pacto com o leitor. E esse pacto ele se cumpre quando o leitor ele lê um poema seu, um verso, e gosta tanto, e se maravilha e diz, nossa, eu gostaria que esse verso fosse meu, eu gostaria de ter escrito. Nesse momento, esse pacto se cumpriu e a gente atingiu o alvo. E é aí que eu me realizo. É nesse momento de simbiose entre mim e o leitor, né, entre eu e o leitor, nesse momento de simbiose é que acontece. Então, a minha poesia é isso. Eu escrevo até conseguir que aquilo me agrade, né? Enquanto não me agrada, e às vezes é muito difícil você ter um livro de 100 poesias, 100 poemas escritos, que todos eles você se agrade em maravilhamento, né? Não é aquela coisa, se eu pudesse mexer eternamente nos meus poemas, eu mexeria, mas alguns ficariam, alguns chegam. Nada no mundo seria publicado se a gente não, um momento, virasse e falasse assim, não, chega, tem que publicar. Exatamente, mas o que acontece é o seguinte, tem alguns que eu gosto, eu falo assim, não, esse aqui eu gostei mesmo, esse eu gostei, de fato, né? Valéria, a gente teve uma pergunta aqui do Ovidio Aguiar, que eu acho que casa com o que a gente está conversando agora. É maravilhoso. Poderia ouvir a Valéria falar, a fala da Valéria por horas. Valéria, após a escrita, como é o processo de leitura e releitura de sua própria poesia? Você é muito exigente e ríspida consigo mesma? Sou. Ai, é terrível, né? Assim, essa parte é terrível. Por isso é que eu tenho que escrever, até chegar naquele ponto que eu digo eu gostei. Porque, no geral, muitas vezes eu não vou gostar. E muitas vezes ainda eu vou duvidar. E mesmo depois de publicado, eu vou duvidar. Se não poderia ser melhor. E a minha única chance de ser melhor é no próximo livro. E eu acho que essa é a magia da escrita, né? Porque assim, nós evoluímos bastante, né? Assim, conforme escrevemos, mas não no sentido de evoluir, de nos tornarmos melhor, mas de que nós vamos cambiando, mudando às vezes uma perspectiva. Antes nós gostávamos de escrever de tal forma, e daqui 10 anos a gente vai gostar de escrever de tal forma, e aí a gente sempre tende a olhar, parece que as obras do passado, parece que um olhar mais crítico, né? Eu digo isso, por exemplo, porque recentemente eu li o primeiro livro de um poeta que eu amo demais, porque as pessoas conhecem o Vinícius de Moraes mais pelos sonetos românticos dele, mas assim, eu gosto muito da poesia dele de uma forma geral. E eu li o primeiro livro dele de poesia e não gostei muito. Mas, assim, você consegue ali ver as nuances do Vinícius
daquele grande poeta que ele viria a ser no futuro, assim. Uhum. E eu acho que hoje você, uma poeta que já está no seu 4º livro publicado, que já tem aí sua carreira acadêmica, sua carreira literária, eu acho que quando eu recebi o seu original, a gente de fato já consegue ver a maturidade do texto, de alguém que já escreveu, já refletiu muito sobre o que escreve, já reveu muito o que escreveu, já podou muito, já é o que você está falando, né? Eu acho que já virou muito para si mesmo e falou assim: isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu não gosto, e acaba encontrando o seu próprio estilo. Eu acho isso que é legal. E tem uma coisa, né? Tem coisas muito densas que eu falei, muito, né, profundas assim, no sentido do simbolismo e tal, mas também tem uma coisa muito brincante, né? E às vezes isso atravessa meu texto, porque é um pouco dessa herança, dessa voz poética da infância, dos autores lidos na infância, essa coisa de brincar com a palavra, né? Brincar muito. E você faz isso dentro do mesmo poema também. Isso. Você tem poemas que são simbolistas, que são muito ricos em significados muito complexos e que não deixam de ser brincantes, porque uma coisa não exclui a outra. Exatamente, né? Então, assim, essa coisa das vozes, né? Por exemplo, eu gosto muito do simbolismo. Você falou várias vezes aqui, de fato, tem essa pegada, né? Quem está ligado à literatura percebe isso no meu texto, porque tem mesmo, é uma paixão pelo simbolismo, simbolismo e romantismo, né? São dois períodos que, para mim, que eu vou fundindo e urdindo com alguma coisa de pós-moderno, né? E de algo que é a nossa época, que é muito arriscado dizer o nome, não tem nome, mas é outra coisa, né? Já para além da pós-modernidade. Por exemplo, Cruz e Souza, né? Cruz e Souza. O Gente, pai do simbolismo, né? aqueles violões dele, né? Estão, de uma certa forma, nesse violino aí, né? Vozes veladas. Adorei a conexão, adorei. De violões, vozes veladas que vagam nos velhos vórtices vorazes dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Isso não sai de mim, isso não sai de mim. E isso está no meu poema dos Vês lá também. Não tem nada a ver, né? Para quem olha, a conexão é muito distante, mas de uma certa forma, Sim. uma alma está, né? E eu sempre digo também que o cisne do Mallarmé, do francês, poeta francês Mallarmé, ele está em mim. O cisne do Mallarmé nada no lago da minha alma frequentemente, né? E frequentemente ele é também, né, aquele cisne longo e laço, como a face pura da nossa alma, e está lá também me inspirando poesia. Oh, coisa linda. Adoro as conexões, assim, a Valéria parece que escreve poesia enquanto dá entrevista aqui, é a coisa mais bonita de ouvir. Obrigada, Jefferson. Vamos terminar aqui de ver um pouquinho as últimas imagens que a gente separou para mostrar para vocês um pouquinho do livro, as ilustrações que estão dentro do miolo. E aqui o poema que encerra, né, o Azul Valéria, que a gente colocou aqui com um fundo especial. E mostrar para vocês também um pouquinho aqui do livro, né, aqui o fechamento, e aqui dá para eu ler os ilustradores, né, então a gente tem obras de 3 pintores, né, dentro do livro. Meu francês não é bom, gente, não, é inexistente, na verdade, a Valéria tem que me corrigir qualquer coisa, mas é Henri Fantin Latour. Aí tem um Albert Starner, que eu não, eu acho que ele é austríaco, e tem o Albert Bistart, que eu acho que também é austríaco. Então são 3 pintores aqui que estão ilustrando aqui o livro da Valéria, nessa coisa belíssima que está esse livro. Então, gente, corre lá, garante o exemplar de vocês. Esse livro que está belíssimo, 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 belíssimo. Jefferson, ilustrações numa alma romântica e barroca, né? Numa Isso. alma romântica e rococó. É o romântico e rococó que se encontram aí nessas ilustrações. E eu acho que cabe muito com a temática do livro, né? E como a gente colocou esse azul por cima deles, eu acho que mostra que você brinca com o clássico, mas fazendo a sua intervenção do moderno. Eu acho que é isso que a gente quer passar com a ilustração. Sim. Não é a ilustração pura do pintor clássico, mas é ela sob a sua visão de uma escritora moderna do século XXI. Eu acho que é isso que esse projeto gráfico deixa claro, assim, evidente para todos que vão estar acompanhando. É isso mesmo, Jefferson.
Deixa eu mostrar aqui para vocês agora lá no site como que vocês podem estar adquirindo o exemplar de vocês. Só um minutinho, que aí vocês já conseguem ver. Pronto, aqui a gente já está no site da Mondro, mondro.com/loja. Basta vocês acessarem a loja da Mondro, né? Então, Mondro Loja. Eu vou até voltar aqui, e aqui vai estar o livro da Valéria, Azul, Violeta e Violino, gente, apenas por R$ 39,90, 27% de desconto. O livro vai estar em pré-venda até o dia 4 de abril. Ele tem uma previsão de saída inicial que está aqui, só que é um livro em pré-venda. Então fiquem de olho. A gente sempre pede, façam a compra, coloquem o seu e-mail, e aí vocês sempre vão receber as atualizações da compra no e-mail de vocês. Então, se porventura, né, conforme a gente coloca aqui nos termos, tiver algum pequeno atraso, alguma coisa na saída dos livros, tudo vai ser encaminhado para o seu e-mail, informando o código de rastreio e tudo, tá bom? Basta vocês clicarem aqui para fazer a compra. Mas aqui embaixo também vocês conseguem ver essas imagens que eu mostrei para vocês em maior definição, assim também como conseguem ler as primeiras 20 páginas do livro. Então, se você tiver pelo celular ou tiver pelo computador, basta clicar nesse ícone aqui para colocar em tela cheia e você consegue visualizar realmente as primeiras páginas do livro, como se fosse o livro impresso, e fazer a leitura e começar a leitura enquanto seu exemplar ainda não chega. Tá? Então corre lá no site e já garante o de vocês. Tá? A gente teve outra pergunta aqui também do vídeo, que eu vou trazer aqui. Ó. Valéria, outra pergunta. Como poeta madura, poderia afirmar que o fazer poético é chave para a estabilização da alma instável do artista? Ou é apenas fruto de uma agitação prolífica transitória? Uma pergunta bem poética aqui, Valéria. Poética e complexa, né? Eu penso que assim que a poesia nos traz felicidade. Até tinha um texto que eu preparei para uma das divulgações, né, Jefferson, que diz o seguinte, que é uma coisa que eu penso. O poeta, mesmo quando ele é triste, quando ele tem um verso triste, ele sabe lá no fundo que ele é feliz. Mesmo um poeta, né, vou evocar aqui o poeta Lautréamont, né, que se você não conhece o vídeo, eu iria te aconselhar a conhecer. Ele foi, assim, alguns leem ele como um poeta atormentado, né? Ele viveu a vida inteira atormentado, e a poesia muito agressiva, mas no último verso, antes de morrer, ele abre uma janela para a liberdade. Então, eu acho que a poesia ela faz muitas coisas, né? Essa palavra função, ela não é boa, né? Função é para máquina, função é para coisas muito operatórias. Mas se a gente for dizer, a poesia ela tem muitas funções, né? Ela tem a função de buscar algo que nós ainda não conhecemos, né? De explorar. Ela tem o papel criativo, que para mim é uma das maiores e melhores coisas da poesia, né? A capacidade de criar. E, como eu disse, né, até acho que também num texto recentemente, a poesia ela nos traz o impossível, tá? Ela nos traz o impossível. Por exemplo, quando o Manuel de Barros ele diz, eu escuto a cor dos passarinhos, isso é impossível. E ela traz. E se você parar para pensar, você escuta a cor dos passarinhos. Você já viu um bem-te-vi? Eu tenho muitos que vêm aqui em casa, bem-te-vi amarelo. Aí, quando eu ouço o bem-te-vi, que já é, olha só, o som que o pássaro faz, o canto dele, a gente já tornou numa frase que nos recebe, eu bem-te-vi, né? Bem-te-vi. Quando ele faz isso, bem-te-vi, eu escuto a cor do bem-te-vi. Né? Além de escutar a frase, ainda escuto a cor do bem-te-vi. Né? Então, o Manuel de Barros tem toda a razão. E isso é impossível. Escutar a cor dos passarinhos, do ponto de vista, né, da lógica, da razão, é impossível. Mas do ponto de vista poético, esse impossível acontece, né? E aí eu estou dando só um exemplo. Existem milhares de exemplos, né, da poesia tornar o impossível. Então, sim, a sua alma ela vai tanto se agitar como ela vai se estabilizar, né? Então, vai ser uma dialética sempre intensa entre instabilidade e agitação. Nunca isso vai parar. Mas isso vai te permitir um voo. E eu acho que você vai gostar.
Excelente resposta, Valéria. E para a gente, tem outra pergunta, antes da gente passar para a primeira leitura, que é do Antônio Marcos Gomes da Silva. Valéria, você investiu tempo na rima, métrica e oração ao enveredar pelo cordel. Como o cordel atiça as imagens valerianas? Olha, é uma ótima pergunta, né, do Antônio. O Antônio, assim como Egmar, é um amigo também, um orientante de doutorado, assim como a Tatiana, que defendeu agora, né, muitos que estão aqui, que me são muito afetivos, né. Olha, eu não investi na métrica, na oração, porque, assim, é o sentido do cordel para mim, né? Então, ele rimou em algumas partes, ele rimou. É um poema, né, sobre o cordel. E ele rima, mas ele se tornou exatamente isso, imagem valeriana, né? Porque ele não segue, né, vamos dizer assim, o repertório do cordelista, mas ele traz uma alma do cordel que eu tenho aprendido, né? E que tenho aprendido a gostar também. Eu já gostava desse gênero literário, porque eu li isso na minha infância. E era muito interessante, né? Ver tudo ali rimando, e isso também é lúdico. A rima é uma coisa lúdica, a gente faz rimas, né, para tornar lúdicas as coisas. É, a minha poesia, ela tem rima, mas ela tem muita imagem também. Eu acho que eu aposto mais na imagem. E esse poema que eu fiz do cordel, ele tem rima, mas ele tem muita imagem. Então, eu acho que ele se encontra mais essa imagem aí valeriana. Excelente, Valéria. Tem só a Giltânia aqui. Boa noite a todos. Valéria, querida, parabéns pelo livro, está incrível. Vendo a ilustração com as imagens, enche os olhos e já afaga o coração. A Rosana também colocou aqui que já adquiriu o livro, tá lindo. Muito obrigado, Rosane. Muito obrigado a todos que nos acompanham nesse momento. Valéria, a gente vai começar agora. Todas amigas queridíssimas também, queridíssimas. E eu vou deixar agora, a Valéria vai começar a ler alguns poemas selecionados e a gente vai comentando sobre eles, até para vocês terem essa degustação e poderem ouvir a própria poeta ler os poemas. É uma experiência incrível, e ela comentar sobre eles, mais incrível ainda. Valéria, então a gente vai começar agora, vai ficar só a Valéria na tela junto com o texto, e depois a gente volta para ir comentando cada um dos poemas, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para a gente ir começando. Bom, então eu vou começar lendo, né, esse poema que abre o livro, que é aquele que estava na Casa da Poesia e se deslocou, né, e viajou para o Azul, Violeta e Violino, que é o poema que dá título ao livro, que também é muito simbólico. 7 cores, 7 notas, 7 vidas, 7 amores, dobrados em arcos, junquilhos de renda, rendas do poente e rendas da aurora. 7 cores douradas, cantando o azul, luz por entre a água, em eterna aliança. 7 céus, 7 sonhos, 7 sonetos depois da chuva. Tem cor no infinito, azul, violeta e violino. Esse poema também é um poema de segredos, né? Ele tem muitos mistérios aí. Quem tem iniciação simbólica sabe do significado do 7, sabe do significado do arco-íris, né? Então tem coisas por dentro de coisas para ler. E essas coisas por dentro de coisas, né? O invisível desse poema eu vou deixar para o leitor desvendar. Mas nem um tiquezinho assim. Tá, vamos deixar para o leitor. Eu vou cobrar para você falar um pouquinho mais do próximo. O próximo, que é um dos meus favoritos do livro, que eu gosto muito das imagens desse poema. Eu acho que da beleza como você constrói. Eu gosto bastante desse. Também gosto muito desse poema. Desde que ele nasceu, que ele surgiu, né? Eu gosto muito, que é o Samburá, né? Samburá, que é aquele
aquela espécie de, eu vou chamar sacola aqui, né, onde os pescadores guardam os peixes recém-pescados. Então, samburá. Pescar um peixe na nuvem e guardar no samburá do redemoinho. É como sentir o frio do vento, perdendo-se até o infinito, imaterial do sentimento. Ir ao profundo dos dias, na soma dos afetos, pintando um quadro de pétalas vivas, caminhar até o céu numa escada de gelo, para tocar o rosto de uma estrela. E oferecer-lhe a flor azul do manacá, em seu perfume de amor eterno, lá onde o sonho adormece para acordar para sempre. E os acordes da doçura, soneto e silêncio que um violino de veludo toca por ti. Tava mutado aqui. Eu acho esse poema lindo, porque ele tem tantas imagens marcantes e significativas. Mas eu queria te ouvir, se você pudesse falar um pouquinho do significado para você, pudesse compartilhar um pouquinho com a gente. Ah, sim. Então, esse poema também, eu dei um exemplo aqui agora há pouco do poema do Manuel de Barros, né, sobre o impossível na poesia. Para mim, esse também é um poema de impossível, né? Ele toma uma imagem de um pescador que vai colher os seus peixes, né, e depositar os seus peixes para levar para casa. Mas esse pescador, ele pesca o peixe na nuvem e ele coloca no samburá do redemoinho, né? Então, se você for olhar a figuração do poema, ele fala de todo um impossível, na busca do impossível. Ele me emociona também, né? Eu me emociono com esse poema, porque assim, você vai em escadas de gelo até o céu. Você já imaginou? Alguém subindo escadas de gelo para chegar até o céu, né? O final dele tem uma referência cinematográfica. Eu vou deixar também para quem é cinéfilo tentar desvendar a referência cinematográfica que tem no fim. Então, assim, esses poemas eles são sempre assim, tem muita coisa por dentro, né? Tem o que aparece e o que está por dentro. E eu acho que esse que é o bom da escrita, né? Isso eu aprendi um pouco com o Ariano Suassuna, numa palestra que eu tive com ele, e ele disse o seguinte, né, que ficou assim memorável para mim. Ele disse: ó, a melhor poesia é aquela que não diz tudo de uma vez, né? E você passa anos tentando decifrar o poema. Ele contou a história que ele passou anos tentando decifrar um poema do Garcia Lorca. E até que ele descobriu tudo o que significava aquele poema, né? Fantástico. Então, assim, esse samburá do redemoinho, ele tem segredos. E ele tem imagens que são caras também, né? Por exemplo, a imagem do manacá é uma imagem muito presente no simbolismo goiano, né? Gilberto Mendonça Telles, Eurico Curado, né? Poetas goianos que eu gosto também muito. E nesses poetas goianos, o manacá, gente, alguém já sentiu o perfume do manacá? Gente, esse poema convida vocês a irem buscar um manacá e sentir o perfume. Manacá que tem perfume. É um perfume maravilhoso, ele te transporta, né, um pouco nesse. Se existe um odor que te leva para o Jardim do Paraíso, para mim, essas flores noturnas de um manacá, né? Como, por exemplo, a Boa Noite, a Dama da Noite, são flores noturnas que eu também gosto muito de fazer poesia sobre elas. Elas têm um perfume, olha a coisa do sentido aí, do cheiro, te levando para uma outra atmosfera, e isso está no poema. Então, assim, tem muitas coisas, né? Essa sinestesia, o gosto, o perfume, o som, né? Tudo te levando para um sentido, para um sentimento, para uma emoção que te faz chegar Lindo. lá. Né? Você pode chegar lá. A gente teve uns comentários aqui, nosso editor assistente aqui da Mondro, Carlos, falando: Valéria declama como quem canta as palavras ao vento. Oh, muito obrigado, Carlos.
A Sueli também, não sei se a gente já tinha mencionado ela. Ainda não, minha outra orientanda, queridíssima também, né? Muitos dos meus orientandos de doutorado estão aqui hoje, né? Muitos amigos do trabalho também, né? O Givaldo também, meu esposo, está aqui hoje também, tá? Vai me fazer alguma pergunta, talvez. Vamos. Tem uma aqui, mais um poema que a gente separou, que é outro belíssimo, que eu também vou deixar a Valéria ler para a gente comentar. All Star Vermelho. Esse é muito interessante, né? Vejam bem, esse poema ele conta uma história, né? Uma história não muito feliz, mas muito bela do ponto de vista da poesia. All Star Vermelho. Eu nasci numa colina ao lado da sua e te via sempre pescando o destino com os olhos. Eu mesmo só te fitava enquanto polia estrelas. Depois crescemos e fui morar naquela cidade ao lado da sua. Te via ir para a escola com seu all-star vermelho, deixando na calçada seu jovial semblante. Eu mesmo ficava só na loja de ofícios, enquanto te via passar o dia. Depois mudei para o seu bairro, e nessa época te vi namorar e até casar. Quanto mais cheguei perto, mais longe você estava. Fui visionário teu de uma vida inteira. E agora que os anos envergam, você é uma estrela em meu olhar, que eu não posso mais polir. Sempre estive contigo, na sanidade e na febre terçã. Sempre te amei, sempre te vi, mas nunca no mesmo mundo. Enquanto eu tecia as horas, você era apenas o segundo. E aí, Valéria, fala um pouquinho da Então, importância, da história. isso. Esse é um poema dessa emoção contemporânea, né? Eu estou começando um novo projeto de pesquisa que vai, depois que eu, daqui 6 meses, quando eu voltar, vou começar um outro projeto de pesquisa que eu já estou iniciando, que fala justamente dessa sociedade da emoção, né? Então, a gente vive uma sociedade que parece que é uma sociedade que lamenta a solidão, que lamenta a frustração amorosa. Eu acho que esse poema fala disso. E ele toca diretamente nesse nosso mundo contemporâneo, né, de que tudo se torna tão difícil, relacionar é tão difícil, né, são tantos códigos, e as pessoas, né, e há um culto, por exemplo, é um culto à solidão e é um culto à valência de si mesmo. Você está sozinho, você tem que se valer sozinho, se amar sozinho e ser sozinho, e há um discurso em torno disso, né? Então eu acho que esse poema toca nesse contemporâneo mesmo, né? Vai lá na flor, né? Então, assim, eu vivo colhendo na internet mensagens, né? Aquelas mensagens de autoajuda que é para pensar esse mundo, né? A gente está vivendo muito online, né? Muito online, e eu percebo muito isso, né? É uma sociedade da frustração nesse ponto da emoção. Então, eu acho que esse poema fala disso, né? E o All-Star Vermelho, né? O All-Star Vermelho, ele me lembra uma coisa de memória minha, né? Por exemplo, na minha escola tinha uma menina que era mais linda, assim, da sala e da escola e tudo, então, assim, tudo se fazia frente para ela, e ela ia sempre com um All-Star vermelho, né? Então, é aquela coisa, né? Então, é como uma insígnia. Tudo bem que é uma insígnia de um tempo, né? Hoje, quem que valoriza um All-Star ainda mais vermelho, né? Mas nessa infância minha, o All-Star vermelho era algo assim, quem já estava adolescente, né? Era a menina da sala que na terceira série já namorava, enfim, tem toda uma lembrança disso, e aí esse All-Star vermelho ele entra também, né? Como um traço dessa modernidade do poema, de um poema romântico, mas que tem um All-Star vermelho como imagem. Tem outro aqui, Valéria, que esse é também um dos meus preferidos, assim, do livro, e eu gosto nesse como você desconstrói algo que dá um termo técnico, né? E
A gente sempre, quando vai falar desse poema, até falando hoje, o corretor ortográfico tentando nos corrigir, porque é um neologismo que a Valéria criou, vocês vão saber agorinha, e um poema extremamente criativo, né? E vou deixar vocês acompanharem aqui na voz da Valéria. A novidade da imagem, né, numa série de poemas sobre o céu. E esse é celmiótica de nuvens, né? Celmiótica de céu com semiótica, que deu celmiótica. Céus risonhos, carneiros, gigantes, cães milongos, dragões, palácios, uma sereia paira sobre a praia, de cirro estratos, num mar de nuvens, em ondas de alto cúmulos. Rebanhos cheios de lã marcham pelo céu, ovelhas de marshmallow. Flocos de neve, algodão doce, espumas, mousses, tudo é nuvem, em sonho e vastidão, animais e puffs alados, cavalinhos recortados, o céu é surreal, no azul, sem silêncio e sem solidão. Eu gosto tanto desse poema, de verdade, assim, é muito bom. É de uma criatividade tão grande, essa justaposição de imagens que parecem aleatórias, mas que você cria uma composição para fazer sentido para esse o neologismo que é tão poético, assim. E ele tem muito da brincadeira infantil, né? Mas não só infantil, até hoje eu faço isso, né? Bem que também, talvez eu nunca deixei de ser infantil, né? Nesse sentido bem positivo da criança, né? Nunca deixei a criança que continua aqui, né? Então, a gente olhar para o céu e ver imagens, né? E ver bicho nas nuvens, isso é uma coisa muito humana e é talvez uma das primeiras semióticas que a gente tem, né? De olhar na nuvem e ver um carneiro, ver um cão milongo. Então, esse é o sintoma, né, de poesia da infância de que fala a Glória, que continua reverberando muito em mim na hora de fazer esses poemas. E, ao mesmo tempo, ele está ligado a uma sensação, né? Ele está ligado. Então, são sensações, sentimentos, emoções e sentidos que se cruzam, né, num feixe aí de amores perfeitos, que é uma flor azul também, né? Então, se junta aí tudo esses poemas, é um feixe de amores perfeitos azuis. Maravilhoso, Valéria. Valéria, adorei ver você ler os poemas. Eu acho que é sempre uma experiência única. Eu, como editor das obras aqui na Mondro, e também poder ter esse contato, né, com você ao longo da obra, e agora a gente aqui poder tá lançando o livro e celebrando a sua escrita, que é tão potente, que é tão criativa e que tem tanto significado. Fico muito feliz de estar participando. Acredito que só de mais um momento na sua carreira literária que tende a ser brilhante. E mais uma etapa, né? Um ano que, como um ano de qualquer acadêmica no Brasil, é um ano sempre acumulado imagino, de um monte de coisas. Sim. E fico muito feliz de você ainda encontrar tempo para continuar escrevendo e se dedicando à sua veia artística. Então, assim, quero também, como cidadão, te agradecer pela sua dedicação, né? E para mesmo assim você encontrar um tempo para continuar dedicando à sua arte. Né? E agora te agradeço como leitora e editora. Fico muito feliz pelo seu trabalho e por esse livro estar saindo pela Mondro. Assim, acho que foi uma experiência incrível estar nesse processo junto com você e agora ver essa obra sendo lançada é uma experiência única. Assim. Fico muito feliz desse processo como um todo. A gente teve duas mais perguntas, e aí eu vou passar mais duas perguntas para você também, para a gente poder encerrar a live de hoje. O Givaldo perguntou, sentimento e inteligência é uma marca da Valéria. Concordo, hein, Givaldo? Seja na academia ou na poesia. É possível juntar o sentir e a beleza da escrita poética com a escrita cotidiana acadêmico-técnica, Valéria? O que você acha disso? Sim, eu acredito que sim, né? Há um esforço meu para isso, né? E eu não tive nenhuma punição com isso, pelo contrário, né? Os textos acadêmicos saem melhores, né? Mas há um compromisso com o rigor, eu não perco esse compromisso com o rigor, com o conceito, de trazer à tona
né, determinadas realidades, mas me ajuda, porque eu trabalho com temas de pesquisa também que são muito vinculados à arte, né, muito vinculados ao processo criativo, então isso me ajuda. Mas eu acho que isso é plenamente possível, não é uma coisa fácil, é uma busca da vida inteira. E para ser feliz nisso, né, tem que aprender a voar com duas asas. Aprender a voar com duas asas, né? É uma asa da razão, outra asa da imaginação, com a emoção no meio, né? Com a emoção no corpo, e por aí vai, né? Então, assim, você imagina, mas é possível. Mas é confortável também, né? No campo da poesia, quando você se desprende, né? De uma lógica racional e vai completamente para o imaginário. E mesmo assim, isso não é destituído de sentido, né? Você continua fazendo sentido, mas você tem mais liberdade, né? Eu acho que no campo da poesia há muito mais liberdade para Sim. poder fazer. Mas eu acho que sim, que é possível unir E, essas duas coisas, né? e essa pergunta do Givaldo me lembrou também uma história que envolve o Graciliano Ramos, porque o Graciliano Ramos, antes de publicar o seu primeiro livro, inclusive, o Escritor de Vidas Secas, ele foi prefeito, inclusive. E conta-se, né, a história de que ele conseguiu chegar até o seu editor lá no Rio de Janeiro, que publicou sua primeira obra, porque vazou um dos relatórios que ele escreveu como prefeito. Olha, E o relatório não tinha nada de técnico, parecia realmente assim, ó, porque ele deixou realmente esvair num relatório que tinha que ser algo justamente técnico ali, da prefeitura. E ele fez daquilo um relatório de um escritor, né, de um dos nossos grandes escritores, né? Então acho que é disso que a Valéria está fazendo, assim, é possível combinar, mas eu acho que é importante essa liberdade, né? Você isso, também exato. conseguir se desprender quando for necessário. Exatamente, porque há limites, né? Do outro lado, há limites. Então, se você ultrapassar certas fronteiras, você vai ter que criar um novo mundo, né? E às vezes não dá tempo. O problema é esse. Até é possível, acho que é possível, mas às vezes não dá tempo. Valéria, tem uma pergunta que eu sempre faço em todos os lançamentos aqui no canal Em Diálogo, que é pedir para os nossos autores fazer uma indicação de algum livro, né, de literatura brasileira, para quem está nos acompanhando. Pode ser de qualquer editora, pode ser de autores vivos ou mortos. Certo. E aí queria ouvir de você algum livro que você indicasse. Olha, eu vou indicar a Cecília Meirelles, porque assim, também para mim uma grande influência. Vários, eu poderia falar do Manuel de Barros, né? Já falei aqui do Cruz e Souza, falei dos poetas goianos, né? Ou seja, eu tenho muitas referências. Eu falo até que eu tenho uma tempestade poética, né? Citei isso. Mas eu queria citar a Cecília Meirelles. A poesia dela me é muito cara, por essa questão também dela ir fundo no sentimento, né? Tem a coisa do luto. Tem um poema dela, que é quando a mãe dela morreu, que ela diz assim, nossa, eu estava vestido de preto e o céu todo sobre mim, né? Então, assim, eu gosto muito, muito da Cecília. Eu posso indicar Mar Absoluto, Retrato Natural, os livros de infantis também da Cecília, né, que são maravilhosos. Viagem, ela também era apaixonada por viagem, eu também sou apaixonada por viagem, né? Então, assim, a viagem, eu já estudei a viagem da Cecília, né? Academicamente, eu estudei as viagens da Cecília, Viagem, Vaga Música, Metal Rosicler, olha só, até o título é poético, Metal Rosicler, Escolha o Seu Sonho, né? São todos títulos maravilhosos dela, e ainda esse Metal Rosicler eu gosto porque ele tem uma pegada alquimista nele. Cecília Meirelles, vou finalizar com a Cecília Meirelles. Valéria, eu queria então dar para você um espaço para você poder agradecer, ter um momento para finalizar, agradecer quem você quiser, sejam pessoas especiais, pode ser específico ou mais generalista, fique à vontade, o momento é seu. Tá, joia. Jefferson, eu quero começar agradecendo a Mundro por esse espaço, por esse cuidado, a primeira vez, assim, né, que a gente fez um trabalho tão reiterado juntos, né, eu ainda não tive várias experiências muito positivas com as outras editoras, mas a primeira vez, né, até de uma leitura crítica, nós ficamos uma tarde inteira
numa leitura crítica, né, que eu andei divulgando alguns pedaços. Então, assim, quero muito agradecer, né, a Mondro por esse espaço, por essa oportunidade. Espero que a gente continue aí também, né, com muitos projetos e, enfim, né, eu agradeço muito. Quero agradecer a todos que nos assistiram, aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço, todas e todas, né? Quero agradecer muito especialmente a todos os meus amigos que estão aqui, né? Quero agradecer ao Aguimar, ao Antônio, a Tatiana, a Sueli, a Giltânia, a Rosane, né? Se eu esqueci algum nome agora, gente, me perdoe, mas todos vocês que estavam aqui, que são meus amigos, meus alunos também, de mestrado, de doutorado, né, que estão aqui, que são muito caros, o Givaldo, meu esposo, que está aqui também acompanhando essa live, e, enfim, né, e também agradecer aqueles que porventura venham assistir depois, né, muita gente disse que não poderia estar aqui hoje, mas que gostaria de assistir, eu indiquei que vai estar à disposição, né, já agradeço também essas pessoas que vão tirar um tempo do seu dia para nos assistir aqui no canal. Eu agradeço muito, gratidão mesmo. Muito obrigado, Valéria. Assim, ó, para a gente encerrar, eu não vou deixar ninguém sem resposta no chat. Então, assim, eu gostei muito da pergunta. Dá até para depois a gente separar num vídeo separado, que o Ovidio nos fez uma última pergunta, ele até colocou, e vai ser a última pergunta para a gente encerrar a live de hoje. Valéria, qual o seu conselho para um jovem que lhe perguntar como encontrar sua voz poética? Olha, o meu conselho ele é muito simples. Leia e escreva. Não deixe de escrever. Mesmo que você ache que ainda não encontrou sua voz poética, um dia você vai, se você quiser mesmo, você vai encontrar. Né? Tudo é uma questão de querer. É difícil, às vezes, né? Você está se descobrindo, né? Qual é a sua assinatura? Eu falo que cada autor tem uma assinatura. Mas o meu conselho é esse: não desista, leia e escreva, né? Todo escritor é um leitor potencial e uma coisa leva a outra e uma coisa não acontece sem a outra. Valéria, você matou a pau, porque assim, é o que eu sempre falo também. Não é só escrever e também não é só ler. Porque se você só ler e não praticar, mas se também só praticar, mas perder toda a referência, a bagagem literária que nós temos à nossa disposição, sua poesia vai ser pouco profunda, sua escrita vai ser pouco profunda, né? Vai ser rasa, pouco profunda, né? Olha, eu brincando com português aqui, hora dessa do sábado à noite. Então, assim, Ovidio, te desejo sorte na sua carreira poética e adorei estar com você essa noite, adorei estar com todos vocês essa noite. Foi um prazer te ouvir falar, Valéria, mais uma vez. Ouvir você declamar suas poesias, passar esse sábado azul juntos com você. E, gente, mais uma vez, corre lá, garante o exemplar de vocês. Tá com super desconto na pré-venda. Esse desconto é só enquanto durar a pré-venda. Então, corre lá e garante o seu. Né? A pré-venda é muito importante para motivar, colocar o livro em destaque nas lojas, colocar o livro em destaque para as livrarias se interessarem. Então, vai lá, corra e garanta o seu exemplar agora, durante a pré-venda. Então, mais uma vez, muito obrigado, Valéria, e boa noite para todos. Foi um prazer estar com você. Boa noite, tchau. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos, a todas. Até a próxima.